Olá, é bom estar de volta depois de bastante tempo que eu não faço vídeo, porque a gente passou por um tempo aí de enfermidade. Primeiro foi o meu marido, depois foi eu, e agora estamos recuperados, graças a Deus, e por isso eu estou aí passando essa mensagem, que as mensagens vêm na minha mente, no meu coração, e eu fico incomodada enquanto eu não passo isso para vocês. E essa mensagem que eu quero chamar de subtração ou adição, o que fazer? O que nós devemos de subtrair, tirar da nossa vida e o que nós devemos adicionar? Com certeza que estamos vivendo um tempo de muitas frustrações. Quantos eventos que nós marcamos, desmarcamos, cancelamos, visitas que deixamos de fazer, aniversários enfim, é bem difícil. Depois vem as perdas, perda financeira, perda de pessoas, da saúde. Quem não tem uma pessoa que não morreu nesse tempo, que conheceu, pessoa da própria família e tudo isso. Então, são situações que vão nos deixando frustrados, chateados. Agora, se nós vamos acumulando as frustrações, todas as situações, nós vamos somando isso dentro de nós, fora o que foi já do passado, então nós podemos até adoecer. Nós vamos ver 3 personagens que eu quero falar com vocês da Bíblia, que pode exemplificar um pouco os perigos de nós somatizarmos as coisas ruins e também as vantagens ou as bênçãos de você somatizar aquilo que é bom. Eu quero falar primeiro do mau exemplo, que é o Aitofel. É um personagem pouco conhecido da Bíblia, que você vai achar ele lá no tempo do rei Davi. Ele foi um conselheiro do rei Davi. Entretanto, nós sabemos da história que o filho do rei Davi, o Absalão, em um determinado momento, ele usurpou o reino e ele pegou o lugar de Davi. E nesse tempo, o Aitofel resolveu ficar do lado de Absalão e deixar Davi. Davi saiu de Jerusalém, Absalão pegou o lugar do seu pai e o Aitofel ficou ali como conselheiro, então, do Aitofel, do Absalão. Entretanto, isso já foi uma frustração para ele, todo esse processo. E aí, quando ele começou a exercer a sua função de conselheiro, ele foi rejeitado por Absalão, que resolveu fazer o conselho do outro do que o dele. Isso gerou nele muita frustração, uma rejeição. E tudo isso ele somatizou dentro dele. E o que aconteceu? Com certeza que ele ficou deprimido, ficou com muita ira acumulada e ele não quis mais viver. Ele perdeu o gosto pela vida, chegando ao ponto de se matar. Bem triste essa história. Mas o que acontece se nós começamos a somatizar também frustrações, memórias do passado, e vem o passado mais o presente, o passado que não é passado, porque se ele continua conosco hoje, se nós continuamos a pensar nele, na verdade ele nem ficou no passado, ele continua sendo uma bagagem a mais para um presente já difícil. Então, nós precisamos pensar como que nós podemos fazer para nos livrar dessas frustrações. Com certeza que Aitofel não era uma pessoa que confiava em Deus. Ele não colocou a sua vida e as suas frustrações diante de Deus, como nós devemos colocar. Agora eu quero falar sobre um bom exemplo. Tinha muitos bons exemplos na Bíblia. Talvez você até pode ter alguma ideia aí. Mas eu pensei num personagem, Jeremias. Que profeta sofredor. Jeremias foi um profeta que ele foi rejeitado pelos outros religiosos, todos os outros sacerdotes não aceitavam a mensagem dele. Ele era um profeta de Deus que vinha trazer a mensagem de Deus, mas não era aceita pelos religiosos, não era aceita pelo povo, poucos do povo aceitavam e muito menos pelo rei, que também não aceitava. Mas não era só não aceitar. Jeremias, ele sofreu terrivelmente, porque bateram nele,
ele passou fome. Em certa ocasião ele foi jogado num poço onde só tinha lama e ele ficou lá atolado naquela lama até que um bom servo de Deus o resolveu tirá-lo dali. Mas Jeremias continuou a pregar a palavra de Deus, a mensagem que Deus queria que o povo se arrependesse, porque Deus ia mandar a Babilônia invadir ali e levar o povo cativo. E o povo não queria ouvir essa mensagem, queria só ouvir mensagem de bênção. Então ele não estava falando as coisas que as pessoas queriam ouvir. Mas ele podia ficar bem frustrado, chateado, porque rejeição, maus tratos, tudo isso, e ele falar, puxa Senhor, eu não quero nem mais continuar. Ele tinha muitas razões para não querer mais viver. Mas nós vemos aí um Jeremias que tinha um coração perto de Deus. Porque ele sabia que os planos de Deus não eram como os planos dos homens, que Deus tinha algo maior, algo melhor. E ele escreveu essas palavras que estão lá em Jeremias 29:11, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Jeremias sabia que podia contar com Deus através da oração. Estivesse ele no poço na lama, ele podia orar, e o Senhor ia ouvir. Onde ele estivesse, o Senhor estava com ele. Ele não estava sozinho. Ele sabia que ele era amado por Deus. Mesmo maltratado, ele podia pensar, Deus não deve gostar de mim, porque eu estou fazendo a vontade dele e ele está permitindo que eu sofra assim. Mas não, Jeremias tinha uma outra maneira de pensar. Ele olhava, naquele momento, ele olhava para Deus, olhava para cima. E ele via um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Ele não somou as coisas ruins da sua vida, mas ele procurou ver as coisas boas de Deus. Ele sabia olhar para Deus e saber que Deus é amor, Deus é bondoso. E agora o exemplo excelente. Você deve saber quem é. É isso mesmo, é Jesus. Jesus é um exemplo excelente de alguém que não somou frustrações na sua vida. Jesus foi rejeitado pela sua família, muitos da sua família, dos seus irmãos não creram nele. Do seu povo, muitos não creram nele. Os religiosos não só não aceitaram Jesus, como o maltratavam, o perseguiam. E Jesus ainda foi traído pelos seus amigos, Judas, Pedro. E o que Jesus fez? Ele não somou a essas frustrações e depois deixou-se levar pela ira e pela raiva e entrou numa depressão. Mas Jesus fez o quê? Ele perdoou. Quando nós perdoamos, nós subtraímos as ofensas. Eu perdoo aqui, eu perdoo ali, eu estou tirando aquilo da minha vida. Eu não estou somando, então eu devo tirar, subtrair todas essas ofensas, esse mal que fazem contra você, essas rejeições todas. E aí, Jesus fazendo isso, ele mostrou o quê? Que ele estava somando, sim, amor, misericórdia e perdão. E é um exemplo para nós. Agora, como que eu vou fazer isso no dia a dia para que eu não fique somando frustrações e coisas ruins? Primeiro, viva cada dia. Cada dia agradeça a Deus por aquilo que você tem naquele dia. Sem pensar, mas isso vai ser ali e o que aconteceu ontem. Cada dia você olha para o Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Nos alegremos nele, como diz na Bíblia. Procure colocar cada pensamento cativo em Cristo. Os pensamentos de tristeza, de angústia, coloque diante do Senhor para que o Senhor esteja curando as suas emoções, essas tristezas, para que elas não sejam somadas a outras
Imagina se você não permite que Deus cure aquilo que aconteceu lá na sua infância. Desculpa, até bati aqui. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar carregando esse peso, essa carga do passado. Então coloque cativo cada pensamento de tristeza, de mágoa. E não deixe de sonhar. Muitas pessoas nesse tempo de pandemia têm deixado de fazer planos, de sonhar, porque falam, eu nem vou nem fazer planos. Faça e coloque diante de Deus e sonhe nas coisas que você gostaria de fazer. Seja realista com a vida. A vida, ela é difícil, ela tem momentos de vales, momentos de provação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas eu vou andar, eu não vou ficar parado ali, por quê? Porque vai passando. E lembre que o mesmo Deus que está com você no vale, o Deus que está com você nas montanhas, o Deus que estava com você antes de começar a pandemia, Ele é o mesmo agora que está com você e vai continuar te ajudando, te amparando. Ele está perto e você pode falar com Ele através de uma oração. Vamos orar agora? Eu quero orar com você. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso e bondoso e nós podemos contar com o Senhor em todos os momentos. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, guarde os nossos pensamentos, para que possamos ter pensamentos de paz, pensamentos de louvor e gratidão. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém.